Olá, meus queridos e queridas alunas! Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre genética. Vem comigo? Então, já parou para pensar por que os filhos biológicos em geral têm características físicas bem semelhantes com a dos seus pais? Observe essa mãe com essa criança, o tipo de cabelo, o formato do olho, do nariz, da boca. Há muita semelhança entre essas duas pessoas. E entre essas duas aqui também, se você reparar o formato da boca, do nariz, dos olhos, elas são muito parecidas. Por que será que essas filhas herdaram essas características das suas mães? Poderia ser também dos seus pais, às vezes dos seus avós. Então, isso que nós vamos aprender com essa nossa aula de hoje. A genética é a ciência que estuda a hereditariedade, ou seja, a transmissão das características de uma geração para outra. Como é que essa transmissão ocorre? Vamos começar observando essa imagem aqui. O que é isso? Você já viu algo desse tipo? Como será que isso é possível? O que mais chama a sua atenção nessa espiga de milho? Qual a diferença que ela tem da espiga de milho tradicional que a gente conhece? Bem, essa espiga de milho aí só foi possível acontecer com esses grãos de cores tão diferentes por causa da genética. Há uma variabilidade genética que proporciona essa diversidade. E essa variabilidade ocorre devido às mudanças nos genes. Por isso que se chama genética, é a ciência que estuda como que os genes se comportam, passando as características para as próximas gerações. Bem, herança biológica é o conjunto de caracteres transmitidos dos pais para os filhos. E aí eu te pergunto, como é que essas características vão passar dos pais para os filhos? Isso vai nos fazer lembrar da aula anterior que nós tivemos. Em nós, seres humanos, as características do nosso pai e da nossa mãe vêm através dos gametas, que são as células reprodutoras. Então, aqui tem os gametas masculinos, que são os espermatozoides, aqui um pedaço do gameta feminino, que é o ovócito, que vai trazer as características da mãe. Então, ainda relembrando da última aula, o ovócito é o gameta feminino, ele traz 23 cromossomos. O espermatozoide é o gameta masculino, ele traz 23 cromossomos e vai formar a primeira célula que origina todo o nosso corpo. Essa primeira célula, ela recebeu os 23 cromossomos da mãe, os 23 do pai, somando esses cromossomos, ela apresenta 46 cromossomos. Outra coisa para a gente observar aqui nessa imagem é em relação ao sexo. O ovócito, ele é um gameta que, quanto aos cromossomos sexuais, ele só produz cromossomo X. Então, nós mulheres possuímos um par de cromossomo X. Então, a gente fala que as mulheres são XX. Os homens, eles têm um cromossomo X e um cromossomo Y. Esse Y, na verdade, veio do pai. Por quê? Dependendo da mãe, ela só teria cromossomo X para mandar. Então, quem determina o sexo da criança é o espermatozoide. No passado, os homens machistas, na sua grande maioria, inclusive atualmente, brigavam com suas mulheres quando acontecia de nascer uma filha menina. Por quê? Como a mulher que gera criança, os homens brigavam com elas porque eles queriam um filho homem, E hoje a gente tem certeza de que foi a culpa dele. Porque o espermatozoide trouxe o cromossomo X, juntou um X da mulher com um X do homem, formando uma menina. Então, se o zigoto tiver um par de cromossomos chamado XX,
menina. E se vier um cromossomo X, obviamente veio do ovócito, e um cromossomo Y, que veio do espermatozoide, será um menino. Ou seja, o ovócito tem um cromossomo X. Se o espermatozoide que penetrar dentro dele estiver trazendo o cromossomo X também, formará uma menina. Se o espermatozoide que formou trouxer um cromossomo Y, formará um menino. Então vamos lembrar aqui essa questão do material genético. O nosso material genético está codificado na nossa molécula de DNA. DNA é uma sigla que significa ácido desoxirribonucleico. E onde fica esse DNA? Principalmente dentro do núcleo de quase todas as nossas células. Tem algumas células, por exemplo, as hemácias humanas, que elas não possuem núcleo, tanto é que elas têm uma vida muito curta, cerca de 120 dias. Então, em praticamente quase todas as nossas células, o DNA está dentro do núcleo. Lembrando que nós temos uma célula do tipo eucarionte e esse núcleo fica delimitado por uma membrana nuclear. Quando a célula vai se multiplicar, esse cromossomo se espiraliza, ou seja, ele se enrola, o DNA se enrola todo, formando essas formações em forma de X, que a gente chama de cromossomos. Se eu desenrolo um cromossomo, tem uma fita bem grande de DNA. E aqui a gente está vendo o DNA, que é uma dupla hélice enrolada sobre ela mesma, e fragmentos desse DNA é o que a gente chama de genes. Esses genes que vão trazer as características do nosso pai e da nossa mãe para formar cada um de nós. Tem características que um gene forma uma característica, tem característica que a gente precisa de vários genes para formar uma característica. Nós vamos ver exemplos disso. Mas antes dos exemplos, eu gostaria de mostrar para vocês aqui um cariótipo. Cariótipo é uma fotografia do conjunto de todos os cromossomos duplicados de um organismo. Então, nós temos aqui um cromossomo do tipo 1, ele está duplicado, um cromossomo do tipo 2, 3 e assim vai. Cada cromossomo, essas faixinhas brancas e pretas aqui, está indicando os genes que vai trazer as características para a pessoa, tá? É uma simbologia. Nesse caso aqui, isso será que é um cariótipo de um homem ou de uma mulher? Note, a gente tem 22 cromossomos e a gente tem o par 23, o 23º par, é o que a gente chama de cromossomo sexual. Então, se é um cromossomo X e um Y, logo eu posso afirmar que esse é um cariótipo de um homem, tá? XY é homem. Se fosse uma mulher, seria 2 cromossomos do tipo X e não teria esse cromossomo do tipo Y. Olha, que maravilha esses olhos, né? E viva a diversidade. Bem, no caso da cor de olhos, a gente tem vários genes para determinar a cor do olho de cada pessoa. Por isso que, olha, no tom de azul a gente tem vários tons de azuis diferentes. A gente tem vários tons de verdes diferentes, vários tons de castanho diferente, até chegar num olho bem escuro, mais pretinho. Então, a cor dos olhos é determinado por mais de um par de genes. Por isso, mais de um par de genes. Por isso que tem essa diversidade tamanha de tom de olho, de tom de cabelo, de tom de pele, tá? Porque é um somatório de genes que vai formar uma característica. Bem, vamos conversar então. Olha que interessante, a gente bate o olho e vê que são gêmeos. Bem, os gêmeos, eles apresentam um conjunto, uma composição genética idêntica.
Nós estamos falando aqui de gêmeos idênticos, aqueles que se desenvolveram a partir de um mesmo zigoto. Por isso que eles são chamados de monozigóticos. Mono quer dizer um, zigótico, zigoto. Um zigoto só que se duplicou, formando duas pessoas idênticas. Nesse caso, tem que ser do mesmo sexo e eles são extremamente idênticos, né? Porque vieram do mesmo conjunto genético. Então, a gente observa esses dois gêmeos idênticos aqui, eles têm a mesma carga genética. Aqui são dois irmãos idênticos que se casaram com duas irmãs idênticas, tá? Será que gêmeos idênticos como esses dois aqui, essas duas moças, esses dois rapazes, eles poderiam apresentar diferenças entre si? Olha, imagine que essa moça aqui, ela resolveu estudar, se cuidar, se protege do sol. Essa moça aqui foi morar na praia, toma sol todos os dias, come super mal, adora comer coxinha com refrigerante. Vocês acham que com o passar do tempo não ia ter diferença entre elas? Essa que não toma sol, só come verdinho, carninha, tudo light. E essa que só come besteira, vive tomando sol. Com o passar do tempo, essa ficaria mais morena, mais gordinha e acaba que apresentaria diferenças entre elas. Então, apesar delas terem a mesma carga genética, ou seja, ela tem o mesmo genótipo, elas poderiam apresentar fenótipos diferentes. Fenótipo é a expressão gênica, é o que vai aparecer. Então, olha aqui que curioso esse caso que eu encontrei para mostrar para vocês. Essas duas moças, elas são gêmeas idênticas, elas são monozigóticas. Só que a gente bate o olho nelas e a gente consegue perceber várias diferenças, né? Por que será que a expressão gênica nelas está tão diferente? O que vocês chutariam? Essa moça aqui, olha como ela está envelhecida, aparência de mais velha, certo? Com mais rugas. Olha os dentes, surgiu uma verruga que essa não tem. Olha os dentes, como que estão bem deteriorados. Sabe por quê? Que a expressão fenotípica está tão diferente? Essa moça aqui é uma fumante. Todo mundo sabe os prejuízos que o cigarro pode causar no corpo. E o envelhecimento é nítido. Uma pessoa fumante, ela envelhece de forma muito mais acelerada do que uma pessoa não fumante. Então, isso é importante para a gente pensar o que é que nós estamos fazendo com as nossas escolhas. Porque pode aparecer doenças, pode aparecer cânceres, pode aparecer várias coisas que a gente não gostaria. Ao contrário, uma pessoa que tem uma dieta equilibrada, que se alimenta muito de vegetais, que tem uma atividade física, que tem uma qualidade de vida mais interessante, claro que ela vai ficar com uma aparência melhor. Então, nesse caso aqui, foi muito legal para a gente perceber como que as nossas escolhas interferem na expressão gênica e vai promovendo diferenças na vida da gente, né? Então é algo para a gente pensar aí o que é que nós estamos fazendo com o nosso corpo, tá? Nosso corpo é sensível, nosso corpo é vulnerável. Bem, então vamos ver aqui quais tipos de informações os nossos genes podem trazer. Pode trazer, já falei para vocês, a cor do olho, o tipo sanguíneo que a gente herda dos nossos pais. Por exemplo, eu sou O positivo. Eu herdei essas características dos meus pais. A cor do cabelo, a altura,
Além de características interessantes, as doenças também podem vir. Tem doenças familiares, né? Tem famílias que têm um grande número de pessoas com diabetes. Isso quer dizer que você tem tendência a ter diabetes também, se na sua família existem muitas pessoas com diabetes. Então, mais uma dica, mais uma necessidade de você ter cuidados diferenciados. Por exemplo, se você tem vários casos de diabetes na sua família, você é uma pessoa que não pode ficar comendo doce, ficar comendo muito carboidrato, muito amido, muito farinha, macarrão, bolo, tudo isso vira açúcar, tá? Então, essas informações também vêm nos nossos genes. Vocês já viram que tem famílias que um monte de gente tem um determinado tipo de câncer? Isso também pode vir nos genes, ok? Tem coisas que a gente pode fazer para evitar, tem coisas que são inevitáveis, né? Essa predisposição a determinadas doenças, por exemplo. Muito bem, vamos conversar um pouquinho mais sobre genética e como que esses genes vêm lá nos nossos cromossomos. A gente tem aqui um par de cromossomos homólogos. Cromossomo homólogo é quando é aquele cromossomo que faz parte do mesmo par. Não falei para vocês que são 23 pares? Então vamos pegar um par hipotético, por exemplo, o par número 7. Então eu tenho 2 cromossomos do tipo 7. Então eu falo que um cromossomo 7 é homólogo a outro 7. Tá? Nesse cromossomo, ele vai trazer genes. Aquele cromossomo, aquele gene que fica na mesma posição do cromossomo, a gente chama de genes alelos. Se os genes são iguais, eu vou falar que ele é um homozigoto. Por exemplo, azão, azão, alelos iguais. As duas letras maiúsculas, indicando que eles são iguais. Então, ele é um gene homozigoto para aquele par, tá? No caso desse aqui, ó, um Bzão e um Bzinho, ele é um heterozigoto, porque eu estou representando aqui com um B maiúsculo, um B minúsculo. É a mesma característica, porém diferente. Por exemplo, estou falando sobre diabetes, tá? Vamos supor que o Bzinho seria com diabetes e o Bzão seria sem diabetes, mas a característica é a doença diabetes, ok? Nós vamos ver mais exemplos. Olha, então aqui eu tenho um par de cromossomos homólogos, se os genes são iguais, eles são homozigotos. Então aqui é um exemplo de alelos iguais. Azão, azão, homozigoto. Bzinho, Bzinho, homozigoto. E no caso aqui do Bzão, Bzinho, já que é um maiúsculo, um minúsculo, heterozigoto, quer dizer um par de genes diferentes. Hetero, prefixo hétero quer dizer diferente. Zigoto com genes diferentes. Homozigoto, o prefixo homo quer dizer igual. Zigoto com alelos iguais. Ok? Bem, a primeira pessoa que começou a perceber que as características são passadas de uma geração para outra foi um monge austríaco lá no século XIX, em torno de 1850, chamado Gregor Mendel. E ele trabalhava com ervilhas, porque era uma planta que tinha uma reprodução rápida e ele conseguia ir observando como que essas características foram passando de uma geração para outra. Plantas também têm genes, tá? E ele estudava a genética de plantas. Só que nessa época não se conhecia genes. Ele chamava de fatores. Tinha fatores que passavam de uma geração para outra. Eu deixei aqui um link para vocês. É um filminho de 3 minutos falando sobre a biografia do Gregor Mendel. Gostaria que vocês assistissem depois. E a nossa atividade dessa semana vai ser uma pesquisa sobre a biografia de Gregor Mendel. Vocês vão escrever sobre a vida dele, quais os trabalhos que ele realizou, como foram as pesquisas com as ervilhas,
quais os resultados e conclusões ele chegou. E você vai acrescentar no seu trabalho fotos do Mendel, onde ele nasceu, fotos de onde ele estudou, por onde ele trabalhou e, é claro, foto das ervilhas que ele pesquisou, ok? E eu deixo aí para vocês uma foto bem linda do DNA, que é essa molécula tão sensacional que nos permite passar características dos pais para os nossos filhos, de gerações para gerações. Não só de pessoas, hein? De animais, de plantas, de micro-organismos, tá? Todos os seres vivos possuem esse material genético que é passado de gerações para gerações. Um abraço, tchau, tchau, até a próxima aula!